Nesta parte, vamos enfatizar alguns eventos importantes que aconteceram nesta luta entre Jacó e Esaú. E vamos ver que cada um destes eventos vai se repetir novamente na vida de Jacó. De causador, ele vai agora ser a vítima. E tudo isto gera uma virada maravilhosa em sua vida, onde depois culminará na troca de seu nome de Jacó para Israel. Estes são alguns dos eventos principais. Número 1. Jacó segura o calcanhar de Esaú no ventre, e os dois saem do ventre um após o outro. No número 2, Esaú está com fome, e Jacó se aproveita deste momento de fraqueza de Esaú para conseguir trocar a primogenitura por um prato de comida. Número 3, Isaque, o pai, está velho e não enxerga bem. Jacó se passa por Esaú e consegue a bênção para ele. Número 4, Esaú chora amargamente ao saber que Jacó chegou antes, se fazendo passar por ele mesmo. Veremos que cada um destes eventos vão acontecer novamente em ordem cronológica inversa, mas agora vão acontecer na vida de Jacó. Ele passa a ser a vítima. Podemos até organizar estes eventos em forma de quiasma. Veja aí. No número 1, Jacó segura o calcanhar de Esaú no ventre e os dois saem um após o outro. Vemos lá embaixo no final, que no final da história Jacó e Esaú se reconciliam e Esaú pede para os dois voltarem juntos. No número 2, Jacó vai comprar a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. E vemos que depois lá embaixo, Léa, uma das esposas de Jacó, compra uma noite com Jacó. Ela troca por mandrágoras com Raquel, a sua outra mulher. Vemos no número 3 que Jacó engana Isaque e Esaú e recebe a bênção. Se aproveita da cegueira de Isaque, esse tema de escuridão. E no número 3 lá embaixo vemos que Labão, tio de Jacó, ele vai dar a sua filha Léa em vez de Raquel. Também durante a noite, se aproveitando da escuridão. E vemos no centro, Esaú levanta a voz e chora, que vemos logo em seguida que Jacó chega em Harã e ele vai levantar a voz e chorar quando ele vê Raquel. A maior parte destes eventos vão acontecer de volta na vida de Jacó quando ele está em Padã Arã, na casa do seu tio Labão. Vamos começar pelo meio deste pequeno quiasma. No capítulo 27 de Gênesis, vimos que Jacó se passou por Esaú e conseguiu a bênção da primogenitura de Isaque, que estava velho e quase cego. Quando Esaú chega de volta do campo, com sua comida, e entra na tenda de Isaque, Esaú vai receber a notícia que Jacó já tinha vindo primeiro e o enganado. No verso 38 do capítulo 27 de Gênesis, temos o choro de Esaú. Ele busca pela bênção em lágrimas, mas já estava consumado. O seu pai Isaque ainda o abençoa, mas a bênção maior da primogenitura já tinha ido para Jacó. Jacó foge da fúria de Esaú e vai para Harã, o Padã Arã. Quando ele chega lá, agora vai ser Jacó quem vai chorar. Como já falei anteriormente, Jacó aparentemente se apaixona por Raquel à primeira vista. Porém, ele está sem dinheiro, sem nada. Não teria como dar o dote para tê-la como esposa. Jacó vai levantar a sua voz e chorar, como está descrito em Gênesis, capítulo 29, no verso 11. Mas Jacó é insistente, e isso parece ser algo a seu favor. A amada Raquel é sua prima. Jacó se hospeda então na casa do seu tio e pai de Raquel, Labão. Labão, que não é bobo, pede que Jacó trabalhe para ele e pergunta a Jacó qual o salário que ele queria ganhar. Jacó fala que trabalharia 7 anos por Raquel, a filha mais nova de Labão. Mas o que se percebe é que Labão parece ser ainda mais esperto que Jacó. Se Jacó tinha enganado Isaque, se fazendo passar pelo filho mais velho e se aproveitando do estado do pai, que quase não podia ver devido à sua velhice, agora Labão vai se aproveitar da escuridão da noite para trocar a filha mais nova Raquel e vai colocar a filha mais velha Léa em troca. Veja a semelhança dos dois eventos. Jacó, o filho mais novo, tinha se passado por Esaú, o mais velho, devido à cegueira do pai Isaque. Agora Labão dá a filha mais velha em vez da mais nova durante a noite. Note o tema de escuridão, seja a cegueira de Isaque ou a escuridão da noite. O filho ou a filha são trocados. Vemos que os olhos de Léa eram tenros, fracos, palavra de difícil tradução, mas percebemos o contraste com Raquel, que era formosa. De uma certa forma, podemos comparar os olhos de Léa com os olhos de Isaque. Vemos esta ligação entre os dois eventos por este lado também, os olhos de Léa e os de Isaque.
No outro dia de manhã, Jacó acorda e percebe que Léa que estava com ele e não Raquel. Jacó fica furioso e vai falar a seu tio: por que me fizeste isto? Por que então me enganaste? Vemos que de forma similar, Isaac tinha falado para Esaú quando descobriu que Jacó o tinha enganado. Veio seu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. Mas, como disse sabiamente Labão para Jacó, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Então a mensagem foi clara para Jacó. Na terra de Jacó, na terra onde as coisas são enganosas ou torcidas, o filho mais novo pode vir primeiro, mas na terra de Labão, não. A primogênita vem primeiro. Que lição para Jacó! Uma coisa eu tenho entendido é que sempre tem alguém melhor ou mais esperto que a gente, seja no que for. Às vezes a gente pensa que é esperto, mas Deus sempre coloca alguém melhor que a gente no nosso caminho. Agora Jacó está começando a ver Deus agir em sua vida, e o Senhor iria o ensinar a ser um homem reto. E seria o começo da lição que Jacó aprenderia que para ganhar essa bênção da primogenitura, ele teria que nascer de novo. Interessante. Só assim, nascendo de novo e se transformando, para que dessa forma, como uma nova criatura, Jacó pudesse experimentar a bênção de ser um escolhido do Senhor. Outro evento importante na nossa lista acontece quando Jacó vai comprar a primogenitura de Esaú, se aproveitando do fato de Esaú estar faminto. Daquele prato de sopa que Jacó deu a Esaú, veio o apelido ou o segundo nome de Esaú, que foi Edom, palavra que está relacionada à cor vermelha, se relaciona à terra e ao nome Adão também. Jacó supostamente ganha a bênção que Esaú desprezou, mas o que parece é que, da parte de Deus, algo não estava certo. Quando Jacó vai para Harã, fugindo de Esaú, vemos que agora vai existir uma briga ou desavença entre as suas duas esposas e irmãs, Léa e Raquel. Que coisa! Se antes era a luta entre Jacó e Esaú, agora Jacó vai ter de suportar esta luta entre suas esposas. Esta luta vai atingir momentos difíceis e no final vemos a amada Raquel, que não podia ter filhos, frustrada e triste por ter seu ventre seco, enquanto Léa tinha dado filhos a Jacó, mas não tinha o amor do marido. Que luta! Parece que tudo que Jacó tinha feito para Esaú estava voltando de volta contra ele. Mas a gente sabe, colhemos o que a gente planta, não é mesmo? No desespero de Raquel para ter um filho, ela negocia com Léa para que esta dê a ela Raquel as mandrágoras que o filho primogênito de Léa, Ruben, tinha apanhado no campo na época da colheita de trigo. Veja só, Léa aceita, mas com a condição que Raquel deixe-a ter uma noite com Jacó, na expectativa de que o marido um dia ainda o ame como ela tanto desejava. Negócio feito, Léa ganha uma noite com Jacó e Raquel, por sua vez, ganha as mandrágoras de Léa. Note que tudo isto deve ser visto profeticamente, com olhos espirituais. A noiva amada Raquel e a noiva não amada ou rejeitada Léa. Desta noite que Léa teve alugando ou comprando Jacó, vai nascer um filho chamado Issacar. E para Raquel, logo em seguida, vemos um filho nascendo, José. José é o símbolo do filho amado. Ele seria ao final o verdadeiro primogênito de Jacó. José está relacionado à noiva amada, e todos aqueles que almejam estão buscando alcançar e manter um verdadeiro relacionamento com Deus, sem barganhas, sem segundas intenções. Jacó enganou Isaac, porque este estava velho sem enxergar, escuridão. Léa foi trocada e dada como esposa de Jacó ao invés de Raquel durante a noite. E Léa aluga Jacó por uma noite, fazendo uma troca com Raquel. A noite, a escuridão. Devemos fugir desta noite e buscar a luz, porque, como sabemos, caminhando à noite não se pode enxergar. Então Jacó vai receber tudo que ele tinha plantado. Harã foi um grande aprendizado para ele. Certamente Jacó percebeu que a bênção tem de ser ganha de forma legal, honestamente, jogando de acordo com as regras de Deus e não de homens, sem artifícios enganosos, sem utilizar a escuridão de caminhos tortuosos. Para nossas vidas, a lição é a mesma. Deus é capaz de nos reconhecer muito bem. Se Isaac não conseguiu reconhecer Jacó quando este o enganou, e se Jacó, por sua vez, não conseguiu reconhecer Léa, que foi dada a ele em troca durante a noite, com certeza sabemos que Deus nos conhece e sabe reconhecer exatamente onde estamos em nossa caminhada, o que precisamos ser trabalhados para alcançarmos esta posição de noiva amada, de filho amado como que um primogênito. O que teria acontecido se Jacó não tivesse entendido isto?
Ele poderia ter ficado em Harã por muito mais tempo, ou talvez até saído de lá, culpando Labão por ser um péssimo tio, o que realmente era, mas culpando apenas os outros por seu próprio fracasso, sem olhar e reconhecer a necessidade de uma mudança dentro dele mesmo. Dele, Jacó. Às vezes a gente pode culpar apenas os outros, até o inimigo, não é mesmo? Que é muitas vezes o alvo, sem percebermos que Deus está em tudo buscando trabalhar em nossas vidas. E muitas vezes nos colocando em situações que nós mesmos causamos a outras pessoas. Tem melhor forma de aprender do que sentir na própria pele? Essa é uma forma poderosa de Deus falar conosco, mesmo quando aparentemente Ele parece estar calado. O Senhor opera muitas vezes em silêncio, opera tentando nos fazer reconhecer onde precisamos mudar. O problema é quando nem sequer percebemos isto, e este entendimento é primordial na nossa caminhada cristã. Como Jesus falou, a luz do corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então ver, reconhecer o agir de Deus, o que Ele está fazendo em nós, como isto é importante. Então, alguns eventos importantes. Número 1. Isaac não pôde reconhecer que era Jacó chegando em sua tenda, porque havia algo errado naquilo tudo ali. Isaac estava quase cego. Número 2. Jacó não consegue reconhecer que era Léa em vez de Raquel, na sua tenda na noite de núpcias. A escuridão não deixou. Número 3. Mas lá na frente, quando os filhos de Jacó crescem, José é vendido para o Egito pelos próprios irmãos. Eles trazem a túnica de José manchada com sangue de um animal. Eles pedem para Jacó, o pai, reconhecer se era realmente de José. Algo errado também estava acontecendo. Número 4. Tamar pede para Judá, o filho de Jacó, reconhecer de quem era aquele selo, o cordão e o cajado. Momento importante nessa história da família de Jacó. Ali Judá vai finalmente iniciar a transformação para a reunião de toda a família novamente. Quando ele finalmente vai reconhecer que ela, Tamar, sua nora, era mais justa que ele, já que ele não a tinha dado em casamento para seu filho mais novo, depois dos seus outros 2 filhos terem morrido. A redenção final e união da família vai acontecer quando os irmãos vão reconhecer que tudo aquilo que estava acontecendo com eles, aquela situação de ir buscar comida no Egito e aquele oficial disfarçado, que era na verdade o irmão deles, José. Então José os reconheceu e eles não, mas quando eles reconhecem o erro no passado, quando venderam José para o Egito e mentiram para o pai Jacó, ali a família vai encontrar a paz e se unir novamente. A história de Jacó e os filhos é marcada por este tema de escuridão, noite, enganação e a importância do reconhecer. Então temos de reconhecer o agir de Deus em nossas vidas, ao nosso redor. O que está acontecendo em nossa família, com os irmãos na igreja, as necessidades de cada um. Isso deve gerar mudanças e arrependimento em nossas vidas. São sacrifícios e ofertas certamente agradáveis ao Senhor. Jacó vai reconhecer isto em Harã, sua vida transformada, e simbolicamente vemos nos frutos que ele traz de Harã quando volta para casa. Ali ele se torna rico, uma glória espiritual, tesouro no céu visto em suas esposas, filhos e animais. No início da viagem ele não tinha nada, só o seu cajado, e agora Jacó vai voltar para casa com todo este tesouro, para a honra e glória do Senhor. E o ver e o reconhecer é uma característica primordial em um filho amado, em um primogênito. O nome Rúben, o primogênito de Jacó com Léa, tem um nome ligado ao ver, já que Deus viu como Léa era rejeitada, e por isso o nome dele foi chamado de Rúben. Moisés era um homem que também enxergava, viu a aflição de seus irmãos hebreus e agia, viu os pastores maltratarem as filhas de Jetro, seu futuro sogro, e agiu contra eles. Moisés era um que verdadeiramente poderia ser usado por Deus para olhar para as necessidades e libertar o povo de Israel. Moisés teria os olhos para olhar e perceber a sarça ardente que queimava, mas não era consumida. E então o Senhor, que já tinha visto a aflição do povo de Israel, iria chamar alguém como Moisés, que iria atender ao chamado e ser preparado para aquela grande missão. E voltamos à pergunta: qual a perspectiva de Deus sobre tudo isto que Jacó tinha feito a Esaú? O que Deus pensava sobre tudo isto? Acho que chegamos a um ponto onde podemos responder esta pergunta. Deus fez Jacó ver tudo o que ele precisava ver. Jacó respondeu, ele viu e reconheceu. Na sequência,
vamos ver mais detalhes sobre a estadia de Jacó em Harã, com detalhes impressionantes de como estes 20 ou mais anos em Harã foram proféticos para o povo de Israel, que mais na frente seriam escravizados no Egito, e mais adiante também por outros povos, como a Síria e a Babilônia. Escravidão que vem muitas vezes para nos trazer a nossa percepção e visão de volta. Assim foi com Adão e Eva, tendo os olhos abertos para a nudez deles. Mas o propósito é um só, como disse Isaías, que um remanescente volte, uma 10ª parte. Um povo enxergará e voltará para Jerusalém, espiritualmente falando, para a presença do Senhor.